Alô, nação rubro-negra! Quem fala aqui é o Guerreiro Denis do canal Fla Selva. Se inscreva aí no nosso canal. Vamos reagir aí, o Neto falando de alguns números do Gabigol, né? Gabigol, eu fico impressionado, eu fico injuriado quando eu vejo algum flamenguista criticando o Gabigol, que não presta pra ele ir embora, sabe? Os anti-flamenguistas eu até entendo, porque ele faz gol nos times deles tudinho, mas um flamenguista falando mal do Gabigol, muita ingratidão. Até do o próprio Diego, que tá para sair agora. Pessoa vaiando, pô, não tem gratidão nenhuma. Sabe? Eu acho isso aí é muito feio da torcida do Flamengo. Vamos ver alguns números do Gabigol, né? Eu acho que vai passar aí só em relação a pênaltis, né? Você imagina em número de gols. Esse cara, ele é uma máquina de fazer gol. E não tá fazendo mais porque deixou a sua posição original, né? Que muitos acham que ele é arrogante, né? Se fosse um cara arrogante naquela época que era para o Pedro entrar, para ele mudar de posição para jogar mais para favorecer o Pedro, ele ia bater o pé que não, ele era a estrela do time. Acho que o Dorival ia tirar ele? Nunca, entendeu? Então é um jogador, cara, que para mim eu tiro o chapéu, gosto muito do Gabigol no Flamengo. É que nem quando o pessoal falava do Romário. Digo, tem moral. Se tem moral, deixa o cara aí, faz gol, ajuda o time, ajuda a inflamar a torcida. E então vamos ver aí alguns números dele. Impressionante os números do Gabigol. O número do Gabigol é doído, hein? O número do Gabigol é doído, hein? É doído, né? Imparável! Nenhum goleiro defendeu um pênalti de Gabigol. Que, por sinal, contra o Santos, eu acho que ele errou. A bola foi do lado esquerdo. É, trave ou fora, os quatro, Leão. É. Gente, aí essa informação não procede, tá? Tem um goleiro que já defendeu pênalti do Gabigol. E do Mengão, hein? O César já defendeu o pênalti do Gabigol. No último minuto no jogo lá no Maracanã, o Gabigol pelo Santos, o César defendeu o pênalti do Gabigol, tá? Então, corrigindo essa informação aí que o Neto deu, agora eu não sei se ele foi o único, né? Mas eu sei que o César já defendeu o pênalti do Gabigol no Maracanã. E por falar de goleirão, né, do Flamengo aqui, ó. Júlio César, né, 2001. Tem essa azul e tem uma preta do Júlio César. Então vamos aí continuar reagindo a esses números espetaculares do Gabigol. Os créditos desse vídeo aí, tá? Vou deixar aqui embaixo o link como forma de crédito. Do Baita Amigos, tá? Que é do canal Band Esportes. Eu vou deixar aí embaixo. 36 pênaltis. 32 convertidos. 4 para fora ou na trave. Aproveitamento, 89%. Aí o Tite, treinador da seleção brasileira, se você perder do Gabigol, cara, a Copa do Mundo, se você for para a final e não levar um cara como ele, que quando estava no Maracanã, ele enfrenta o Cássio e faz o gol, talvez mais importante do que o Rodinei. Lógico que foi mais importante. Eu nem tinha o Rodinei, né? Lógico, não, porque... Pressão era maior. O momento, meu irmão, era só ele, acabava. E aí então esse era cara, maior. a gente já entrevistou ele no Santos. Ele foi muito maravilhoso com a gente, foi muito simpático, mas ele é marrento. Eu gosto de marrento. Eu não gosto de quem toda hora tá dando risada. Eu não gosto de que ninguém, que é o cara que não olha no seu olho, o cara que não fala a verdade. São falsos. E esse cara aí, ele é marrento, mas ele é o cara. E você, Tite, pode perder uma Copa do Mundo por não levá-lo. Aí eu não sei por que você não tá levando ele. E não vai levar. Veloso, deveria levar, não deveria? Teve uma entrevista do Vampeta, gente, aí há um tempo atrás já. O Vampeta falou claramente que o Tite não gosta do Gabigol, né? Da personalidade dele e tal. Não é pelo futebol. Pelo futebol eu até acho que o Gabigol tem vaga ali, sim. Não sei se como titular, né? Mas é a opção do técnico, né? É ele. Ele vai arcar com as conquistas ou com as derrotas, né? De quem ele levar. Isso é normal. Sempre acontece uma polêmica aí. Já teve com o Romário, né? Sempre de se esperar em Copa do Mundo isso aí. Mas o Gabigol, pra mim, merecia. Tá pelo menos no grupo. Fred, Vitor e meu querido Mauro Galvão,
o maior zagueiro desse país. Com um atleta no nível do Gabigol e que tem esses números em cobrança de pênalti, você tem que pensar. A Copa do Mundo é um tiro muito curto. E de decisões por pênalti são comuns. Você não pode abrir mão de um atleta que tem essa capacidade de decisão no momento, como a das cobranças de pênalti. Ele tem nível, sim, para ele. Não é só por isso. Não é só pelo pênalti, é pelo... Ele joga muito. Há muito tempo. E o que ele fez agora, né, Veloso? Então, se você leva um jogador para compor o banco, que não tem essa capacidade de decisão como o Gabigol, você está abrindo mão de um jogador decisivo. Então não dá para preterir um jogador como ele, deixar de fora. Preterir? Nossa, Veloso, agora você quebrou meu deixar de meu fora aqui, velho. Porque é um jogador que faz a diferença. O número dele é fantástico. Se não errar nem Não, um pênalti, fantástico é na Globo, nenhum. Veloso. É. Fantástico é na Globo, de domingo. Fantástico é na Globo, irmão. É verdade. Neto fala muita besteira, né, cara? De vez em quando ele dá um adentro. Fala muita besteira. Agora eu fico admirado, sabe, ter torcedores que dizem entender um pouco de futebol, que gostam de futebol, dizer que o Gabigol não presta. Eu já vi torcedor dizendo que o Gabigol é um lixo, e os números do cara provam totalmente o contrário. Ele erra muito gol. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem passou a errar mais gol agora nos últimos 5, 6 jogos do Flamengo para trás? De Arrascaeta e Pedro. Porque justamente o Gabigol mudou de função e não tá lá, dentro da área, direto, se posicionando bem, que ele se posiciona muito bem, para errar. Só erra quem se posiciona bem, né? Aí contra o Corinthians, aí o Arrascaeta errou um gol incrível que o Gabigol deixou ele na cara. No jogo, o primeiro jogo, o jogo da ida, o Pedro errou um gol também, só não sei se foi o passe do Gabigol. Então é assim mesmo, se o Gabigol fosse fazer todos os gols que ele tem oportunidade, ele passaria o Pelé rapidinho, entendeu? Não existe isso. Mas o cara é um ótimo jogador. Não é craque, mas é um ótimo jogador. E eu quero que ele fique muitos anos aí no Flamengo. Já tem 10 títulos no Mengão ele. Verdade. Ele é... Fenomenal. Fenomenal. Demais. Ele é o cara. É um baita amigo. Tem que estar na Copa. Um baita cara, um baita craque. Baita craque. Fred Júnior, baita cara, baita amigo. O Gabigol, acho que deveria ter, pelo menos, são 26, né? Ele tem até espaço para poder chamar. Ele leva o Matheus Cunha, mas não leva o Gabigol, meu irmão. Não leva. E prefere o Gabriel Jesus, que agora tá indo bem, mas se você comparar os momentos de Gabriel Jesus e Gabigol, o Gabigol vem em uma regularidade incrível. Então, eu acho que erra o Tite nesse momento. E outra, né? O 89% de aproveitamento de um canhoto, né? Todo mundo fala que o canhoto... E os caras questionam, mas o Gabriel Jesus está na Europa e tal. Não, tudo bem. Verdade, lá é mais competitivo. Mas o Gabriel Jesus, eu acho um bom jogador também. Foi para a Copa, não foi? Eu acho que não fez nenhum gol. É um absurdo. Né? Claro que o Tite também tem muita culpa nisso aí. Mas se for de comparar, e falando em título, olha que chegou direto do Maraca. Valeu, meu amigo Marcelo Shoa. Direto do Maraca. A faixa do Tetra. A do Tri eu tenho aí já, e tá aqui a do Tetra. Logo vem a do Penta, né? E o copão aqui dos Reis da América. Acho que são os últimos, né? Reis da América. O Gabigol, se Deus quiser aí, ele tem 10 títulos já pelo Flamengo. Se Deus quiser, no próximo sábado tá vindo mais um título. E normal, o ser humano não reconhece o trabalho dos outros, só critica. A gente ainda vai continuar escutando aí muitos flamenguistas falaram que o Gabigol não joga nada, anti-flamenguista então. Mas deixa ele aí, porque ele é carrasco de vocês, e vocês têm ódio dele. É mais fácil de identificar para onde vai bater. O Veloso pode falar muito mais que eu. O Neto, que é canhoto também. Muito se fala do canhoto para bater pênalti, né? É mais fácil defender um canhoto. Eu lembro aí o Tolira batendo pênalti. 89% de aproveitamento. Djalminha, mamãe. Henrique Dourado, mamãe. Eles sempre minimizam, né? Com o cara canhoto dá para se identificar a cobrança do canhoto. 89% de aproveitamento não é para qualquer um, não. Vitor Guedes, o que você pensa dele? Copa do Mundo, levar o Matheus Cunha seria uma aberração para a natureza. É o Magedon. É o Magedon total. A gente botou que ele errou 4, trave ou para fora, o goleiro não pegou nenhum. Eu não lembro. Lá o que tem acontecido. De 36 pênaltis, o goleiro acertar um canto.
É verdade. Não sei se o goleiro acertou o canto. O goleiro acertar o canto. Assim, César já defendeu, gente, o pênalti do Gabigol. Mas Falei o logo no percentual início. muito... César o goleiro pelo não Flamengo, acerta o canto. É impressionante Gabigol a pelo técnica dele de Santos. esperar o último segundo para virar o pé. Sobre ele ir na Copa ou não, eu já mudei de ideia algumas vezes. Se fosse 23, hoje eu não levaria. Cara, sabe o que ele fez de legal? Ele abriu mão de ser artilheiro, Sim. ele abriu mão para o Pedro jogar e também ele fazer uma função que muitas vezes é mais difícil do que o que ele fazia. E aí o Pedro faz... Exatamente, gente, foi isso que eu falei, né? Muita gente tem o Gabigol como marrento, como arrogante. Ei, quantos jogadores já a dupla aí, né? Romário e Edmundo não se davam muito bem porque um queria ser melhor do que o outro. O Gabigol abriu mão, gente. Ele abriu mão de ser o goleador do time. Porque naquele momento, se ele fala, não, Dorival, eu vou jogar lá, eu sou o centroavante, eu vou jogar lá na minha posição. Você acha que o Dorival ia tirar ele? Nunca. Que a torcida ia enlouquecer, entendeu? E ele teve a humildade, né, de mudar de posição, tá jogando muito bem. Apesar de não vai estar fazendo muito mais gols como ele fazia, mas está jogando muito bem na posição. Ele, em jogo contra o Corinthians, ele deu um pique, foi marcar na linha de fundo, gente. Então, isso aí, ainda bem que o Neto tocou nesse assunto aí, que outros jogadores de hoje, que não tem a metade dos gols do Gabigol, não trocariam essa posição, tá? Beneficiou muito o Pedro, e o Pedro deve muito ao Gabigol e ao Flamengo por estar aí na Copa. O Pedro é certeza. Vai e ele pode ficar E o Pedro vai e ele fica de fora. Isso é uma sacanagem do Tite, Eu já cara. mudei de opinião algumas vezes, mas pensando como no ponto que o Veloso falou, primeiro assim, se fosse obrigado a levar um ou outro, você pode levar os dois. Um ou outro levaria o Pedro. Não, eu Gabigol. Mas assim, você pode levar os dois. Você não Pode tem levar os dois. Não tem uma regra que se obriga, mas assim, eu tô pensando no jogo. No jogo, do jeito que o Gabigol, pra mim, ele não é 9 e não é 7, ele é 8,5. É isso aí. Só que o que ele joga, o único cara que joga assim é o Neymar. Na seleção brasileira, o Gabigol não vai ser a estrela. Então ele vai ser o cara que vai ter que fazer o que faz o Rafinha, o que faz o Vinícius. Mas o que faz ele o tá Paquetá. fazendo agora. Não, só que assim, tem mata-mata, tem substituição. O Tite tem uma coisa de ter o reserva muito igual ao titular. Eu prefiro ter um reserva diferente, que se der uma coisa ruim, Mude o você jogo. põe. E tem 4 Ele possa mata-matas mudar que o podem ir jogo. pros pênaltis. Então, e como Tem tem Neymar que bate pênalti bem e o Pô, Gabigol. pelo amor de Deus, você bota um primeiro e o último. como tem 26 jogadores, dá pra levar o Neymar. Guerreiro e guerreira rubro-negros, não deixe de se inscrever no nosso canal, se inscreve aí, dá essa força pra gente, tá? Deixe o seu comentário aí, você levaria ou não o Gabigol pra Copa? Deixe o seu comentário aí também. Galera, também vamos repercutir aí do Band Esporte também. Um assunto aí que eu venho até tocando muito nesse assunto, porque os corintianos, parece assim que eles ganharam, né, da gente. Ah, que jogou de igual para igual. Então o Flamengo e o Palmeiras parece que estão chegando a um nível que se os times conseguirem jogar bem, um tempinho, né? Um tempinho que seja. Que o Corinthians consiga jogar bem contra o Flamengo um tempo. Lá em Itaquera nós calamos inclusive a torcida do Corinthians, né? O Corinthians jogou bem do 10º minuto para frente do jogo de volta. O Flamengo totalmente quebrado, sem nenhum marcador no meio de campo, né? Dorival mexeu errado, colocou o Mateuzinho e os caras se gabando. E o Flamengo foi campeão, né? Então, o que eu vejo que os próprios rivais de Flamengo e Palmeiras estão transformando a gente mais gigante do que realmente nós somos. No caso, o Flamengo é o gigante, né? Nunca caiu, é o maior de todos. Mas os adversários estão se contentando a jogar bem só contra a gente. Preste bem atenção o que eles vão falar aí. Estamos vivendo uma era que eu acho que vai ser longa, quando você encontra Flamengo ou Palmeiras, o jogar de igual para igual vira o máximo, vira o que é possível fazer. Ou, em outras palavras, estou falando de hegemonia. E dou um número aqui para todos vocês. De 2016 para cá, Flamengo ou Palmeiras paparam 10, se a minha conta não está errada,
dos 15 títulos mais importantes em disputa, 10. Ou seja, 1/3. Ficou com o Palmeiras ou com o Flamengo. Quer ir mais além? As últimas 4 Libertadores, Palmeiras ou Flamengo estiveram na final. Das últimas 4 Libertadores, Flamengo ou Palmeiras ganharam 3 e pode ganhar a 4ª agora. Se isso não é hegemonia, se nós não estamos vivendo um momento completamente diferente de tudo que a gente já viveu no futebol brasileiro e com perspectiva de isso ser longo, eu não sei quando Sabe será, qual é Paulo o Massini. ensinamento? Fala, Rodrigo. Desculpa, sabe qual é o ensinamento? Se organiza financeiramente. Sim. Exato. Porque são dois clubes que fizeram isso. Não, no meu modo de ver, não tem administrações perfeitas, principalmente o Flamengo no futebol, longe disso, mas consegue vencer, consegue ganhar pela qualidade dos jogadores. E por que contrata jogadores melhores? Por que mantém jogadores melhores? É porque se organizou financeiramente para isso. Então, acho que esse é o grande recado que fica. E, assim, se tratando de futebol brasileiro... Isso é verdade. Aí, enquanto isso, tem aquelas brigazinhas de bastidores, né? Que querem, por exemplo, fazer aí a Libra, né? E que seja dividido igual. Contrato de transmissão. Não existe, gente. Eu já vi comentarista aqui, jornalista, querer debater dinheiro de pay-per-view. Pay-per-view ganha mais quem vende mais. Entendeu? Então quer dizer, o Flamengo vai vender o pay-per-view dele para dar dinheiro pro Cuiabá, pro Curitiba, pro América Mineiro? Não vai, entendeu? Então esses dirigentes dos outros times têm que tomar ciência e falar, gente, o Flamengo há 6 anos atrás brigava para não cair, né? Claro que a força da nossa torcida conta muito, a força da nossa torcida. E o Flamengo construindo esse estádio para 100 mil pessoas. O Flamengo vai crescer ainda, se agigantar muito mais. O Flamengo é sócio de um banco virtual, né? Para quem não sabe, porque tem muitos jogadores aí revoltadozinhos, Luiz Fabiano, no outro jogador leco, né? Jogador pequeno, medíocre, questionando de onde veio o dinheiro do Flamengo. O programa Sócio Torcedor do Flamengo é um dos mais caros que tem, gente. Eu sou sócio torcedor. O meu plano é o prata. Eu não consigo pegar ingresso, não chega em mim a prioridade, entendeu? Então é isso, é cada vez mais o Flamengo se agigantando, junto com o Palmeiras, e time que nem o Corinthians, que é uma grande torcida, um grande clube, né? Ficar satisfeito porque jogou bem um tempo de jogo. E olha que teve um gol que foi mal anulado, né? Que é ali que se abre 2-0 entre o terceiro, entre o quarto e o baile ia cantar. Ainda bem que não aconteceu porque podia entrar de salto alto na Libertadores. Brasileiro, Tirone, eu não sei se isso também consegue perdurar durante muito tempo, porque o Galo, por exemplo, também tem um grande elenco. Mas olha a temporada que está fazendo. Poderia até se somar aí a Flamengo e Palmeiras e formar uma tríade, né? Porque também investe bastante. Mas não consegue, por outros motivos também, por questões de administração. Mas o problema do Galo é o seguinte, né? O Galo vai cruzeirar. O Galo não pagou ainda nem o Nacho, né? Pagou o Nacho, quer dizer, você comprar e não pagar é muito bom, né? Saíram comprando, gastando aí, ganharam 2 títulos importantes, né? Aí, será se vale a pena? Eu chuto aqui que o Galo em 2025 está na segunda divisão. 2025, 2026 estará na segunda divisão. Fala, Massini. Cara, acho que depende muito do recorte que você faz, da boa vontade que você tem de escolher de qual é a data que você quer pegar. Não, a minha data é a ascensão do Palmeiras e a ascensão do Flamengo. A ascensão que foram do Palmeiras mais ou menos parecidas. Antes, né? Até. Não, tá bom. Mas se você pegar a última década... Até ter um time para ganhar, até ter o time para ganhar. Mas se você pegar a última década, que dá para medir por década, né? Isso tá muito mais equilibrado. E tem time que surgiu e foi para a segunda divisão e ficou 3 anos lá, que é o Cruzeiro. Então, assim, eu acho que a pegada do Rodrigo é fundamental. Eu sei, Vitão, que às vezes você desconfia dessa análise. Aí começaram a falar de segunda divisão aí, gente, não é o nosso lugar, né?
Mas o vídeo foi esse aí, gente. Não deixe de se inscrever. Dá essa força aí pra gente. Coloque aí o seu comentário aí, se você acha que o Gabigol merece estar no grupo da Copa. E dessa nova ideologia que está surgindo aí, que se jogar bem contra o Flamengo, tá bom. Um abraço, gente. Um abraço aí. Bom final de semana. E hoje o Mengão ganhou, né? Com a meninada, os reserva. E vamos ficar aqui na expectativa de mais um título no sábado, né? Não tem nada ganho. Esse jogo contra o Corinthians foi duro, foi até bom para isso. Dorival deu uma vacilada ali, mas graças a Deus deu tudo certo no final. E sábado, mais uma decisão. Se Deus quiser, o Mengão pinta a América de vermelho e preto novamente. Boa noite.